E aí, pessoal, imagino que muitos de vocês já tenham se deparado com essa discussão de se o nazismo teria sido de direita ou de esquerda, né? Discussão muito própria da internet, né? Não é uma discussão acadêmica, não está se dando em universidades aí, ou entre historiadores, entre cientistas políticos, não. É uma discussão bastante específica dos meios online, especialmente ligados a um certo conflito político que se dá e que começou especialmente na internet aí, tentando uma tentativa, digamos, da direita, de uma direita formada na internet, de desbancar uma coisa bastante estabelecida aí, que é essa associação entre nazismo e fascismo e o que seria a extrema-direita. Nazismo e fascismo são os exemplos aí de extrema-direita, e tem muita gente de direita hoje em dia querendo desbancar isso, dizendo, não, na verdade o nazismo foi de esquerda. Isso, a princípio, era uma posição meio propagandística de movimentos aí sem grandes pretensões de acadêmicas nem nada. Era uma propaganda, um discurso ideológico aí de um certo lado aí da briga política. Tá? A novidade é que isso deixou de ser apenas isso para se tornar, infelizmente, posição, que tudo indica, do governo brasileiro. Porque o chanceler Ernesto Araújo já disse isso em entrevista e escreveu também um artigo recente aí no seu blog, que ele continua mantendo, defendendo que o nazismo foi sim, ou seria sim, de esquerda. Né? A argumentação dele: o nazismo era anticapitalista, antirreligioso, coletivista, contrário à liberdade individual, promovia a censura e o controle do pensamento pela propaganda e lavagem cerebral, era contrário às estruturas tradicionais da sociedade. Tudo isso o caracteriza como um movimento de esquerda. Bom, em primeiro lugar, vamos pegar acho que cabe criticar essas afirmações aqui, mostrar que nada disso, algumas não são verdadeiras e outras não são um monopólio da esquerda também, né? Vamos parte a parte aí. Primeiro ponto: o nazismo era anticapitalista, coletivista, contrário às liberdades individuais. Isso é verdade, ele era. Assim como muitos outros movimentos da época e de várias épocas, de direita e de esquerda. O bolchevismo era assim, sem dúvida era. Agora, um movimento como o integrismo católico francês, da França no início do século XX, que queria a monarquia e queria também um Estado que dominasse a sociedade, era contra as liberdades individuais do liberalismo, porque afinal de contas isso já era uma decadência e um erro frente à ortodoxia católica que ele pregava. O integrismo católico francês também era antissemita, diga-se de passagem. Ele era de esquerda. Não faz o menor sentido dizer que ele era de esquerda. Todo o pensamento conservador continental, tá? Um Donoso Cortés, ou voltando mais para trás, um Joseph de Maistre, também eram anticapitalistas, não gostavam nada do liberalismo econômico, não viam com bons olhos as tais liberdades individuais. Esses eram de esquerda? De forma alguma, né? De forma alguma. É justamente a expressão completa aí de um pensamento de direita, oposição ao que era esquerda na época deles, seja ao que era esquerda socialista, mas também oposição aos liberais ali. Tá? Então, o fato do nazismo e do fascismo terem essas características não prova, não faz deles serem de esquerda. Tinha movimentos claramente de direitas, como o integrismo católico, que também tinham essas características. Né? O nazismo era antirreligioso. Essa já é uma frase que não é nem sequer verdadeira, tá? O nazismo era profundamente religioso e de diversas maneiras. Havia, por um lado, um paganismo, um culto pagão e ocultista no nazismo, é um tipo de religião também, é um tipo de religião. E existiam também as tentativas do nazismo de cooptar o cristianismo para ele. Tá? O que o nazismo sempre foi é anticatólico, tá? Mesmo porque o catolicismo tem uma autoridade superior ali à nação, o catolicismo, né? Uma autoridade superior à nação, o Papa e tudo, uma igreja que abrange diversos países. Assim, não é uma igreja nacional, portanto, obviamente, um movimento nacionalista como o nazismo jamais poderia aceitar completamente o catolicismo aí. Além disso, diversos pontos de moralidade, como eutanásia, como o tratamento a minorias, tudo do nazismo é o oposto do que pregava o catolicismo. Então, e o nazismo nunca conseguiu, evidentemente, mudar o catolicismo, então tinha uma franca oposição entre os dois. Tá? Agora, dentro da Alemanha, o nazismo chegou a promover uma forma de cristianismo bastante heterodoxa, na verdade, que negava o Antigo Testamento, umas maluquices inventadas por ele lá, existiu isso, chamava cristianismo positivo. E também houve uma tentativa do Hitler de enquadrar as igrejas protestantes numa grande igreja protestante nacional só. Tá? E também nunca deu muito certo isso, embora ele tenha, junto ao protestantismo alemão, tido mais sucesso do que entre
do que no catolicismo, embora também muitos católicos na prática tivessem aderido ao nazismo, tá? Não é como se todos os católicos fossem resistência ali, longe disso. Mas do ponto de vista institucional, formal mesmo, nunca teve. Então você pode dizer que sim, o nazismo era anticatólico, chegou a uma concordata com o catolicismo num certo momento, tá? Então o que antes era uma hostilidade total, depois conseguiu ter algum tipo de arranjo, tá? Mas nunca uma união. Mas não era antirreligioso, seja pelo paganismo, seja pelo um cristianismo bem heterodoxo, seja por uma tentativa de arregimentar o protestantismo alemão para a causa nazista, também que não foi plenamente bem sucedida não. Tá? Então não era antirreligioso nesse sentido, ele era contra uma religião específica. Outro ponto, usava censura, lavagem cerebral, de novo, porque isso é um método de se manter no poder. Como é que você vai dizer que esse método é monopólio de um certo lado do espectro político? A Inquisição espanhola, a monarquia espanhola do século XVI, XVII usava censura, fazia lavagem cerebral, tinha tortura para manter... Era de esquerda, portanto não faz sentido nenhum dizer isso. Né? Isso é um método. A ditadura militar brasileira que teve censura era de esquerda, também não faz sentido nenhum. Então, colocar esses métodos todo mundo condena, na conta da esquerda, apenas a gente de esquerda pode fazer isso, beira o ridículo, né? E quem aceita uma coisa dessas assim, de forma crítica realmente já está com uma cabeça ali para além do bem e do mal, né? No pior sentido, porque o assassinato é de esquerda, né? O assassinato é de direita. Não faz sentido isso, tá? A repressão é de direita. Não, são meios, na minha opinião, imorais, antiéticos de fazer valer aí um ponto de vista, de impor uma ideologia sobre a sociedade, mas são meios abertos aí a todos os tipos de ideologia, em todos os campos. Religiões podem fazer uso deles, ideologias políticas, movimentos sociais, tudo tem à sua disposição meios como esses. Né? Então, colocar isso na conta da esquerda e dizer que o nazismo, por ter censura, o nazismo é de esquerda, é uma piada, né, pô? Uma piada. Pinochet, enfim, tantas ditaduras aí, o franquismo na Espanha, o salazarismo, enfim, mal dá para comentar uma coisa dessa. Finalmente, outro ponto que ele tinha dado, né, quanto o nazismo contrário à estrutura tradicional da sociedade. De novo, uma afirmação bem complicada, tá? O nazismo era contra muitas instituições da sociedade da época, a democracia, que ele via como uma decadência, o tal do liberalismo econômico, uma economia liberal, judaica também, que ele via, era contra isso. Agora, ele justamente se baseava na projeção aí de um certo passado mítico alemão, que ele buscava restaurar ou manter o que tinha na sociedade. Tá? Ele não era contra, por exemplo, a divisão da sociedade em classes. Ele afirmava a divisão de classes. Ele afirmava e queria defender uma sociedade estratificada. Tinha trabalhadores, tinha empresários. Tá? O que o nazismo queria, ele queria eliminar o tal do conflito de classe. Para ele não tinha que ter conflito de classe, tinha que ser uma relação harmônica entre as classes, mas isso tinha que ser mantido e não extinto, como na proposta da esquerda radical da época dele. Né? Então, quer dizer, ele justificava as classes, fazia alusão a um passado, a uma tradição mítica. Claro, toda tradição é um pouco construída por quem está dizendo ela. Outras pessoas podem olhar para a Alemanha e falar de outra tradição. Mas ele estava ali num exercício de olhar para uma certa tradição alemã e tentar recriá-la no presente, ou tentar restaurá-la no presente. Então, se dizer que ele é contra as estruturas tradicionais da sociedade, dessa forma jogada assim, não quer dizer nada. Pelo contrário, ele afirmava muitas coisas tradicionais da Alemanha, assim, de um modo ideológico, como qualquer movimento. Tá? Bom, e por que na essência da coisa, na questão principal, por que não dá para dizer que o nazismo seja de esquerda? Tá? Eu sou alguém que eu também acho que os termos esquerda e direita têm um uso muito mais retórico muitas vezes, tá? Mas tem algum tipo de tentativa de definir na essência das ideologias o que é esquerda, o que é direita, e a esquerda é definida basicamente pelo desejo de igualdade, tá? Isso faz uma ideologia ser de esquerda, ela está lutando acima de tudo pela igualdade. O bolchevismo, com todos os seus horrores, era de esquerda? Sem dúvida, era terrível, fez males enormes, assim como o fascismo fez. Agora, ele era de esquerda? Era. Por quê? Porque ele estava apelando para um desejo de igualdade das pessoas, os trabalhadores, de dizer, não, acabou a distinção patrões-trabalhadores, vamos todos ser iguais na sociedade. Essa é a proposta. O nazismo nunca teve isso. O nazismo estava também competindo, digamos, pelos trabalhadores da Alemanha, pelo povo alemão junto contra o bolchevismo. Estavam os dois tentando apelar aí para as mesmas pessoas para trazê-las para o seu lado. Tá?
Mas isso não faz deles pertencentes ao mesmo lado da coisa. Não. Aliás, a população que votava neles era um pouco diferente. Né? As classes trabalhadoras mais pobres tendiam mais para a esquerda. O nazismo era um movimento mais das classes médias. As classes médias foram muito para o nazismo. E, inclusive, empresários apoiaram o nazismo também, especialmente depois que ele chegou no poder, ele conseguiu uma aliança, inclusive, com o empresariado alemão, não destituiu o empresariado alemão, não acabou com a classe burguesa, muito pelo contrário, manteve, e muitos se beneficiaram muito dele. Tá? Então, ele não era uma ideologia da igualdade, né? Ele era de outra coisa. Na verdade, o mundo que ele propunha era um mundo estratificado em classes sociais, em mais poderosos e menos poderosos, e justificando isso, porque via a realidade como basicamente uma realidade é sempre é a lei do mais forte. A realidade é uma realidade de competição e de guerra. Né? Então aqueles que estão por cima merecem a sua condição e a nação mais poderosa tem que sim dominar as outras. Tá? E competição, acima de tudo, entre os povos, inclusive. Tá? Então, quer dizer, não era de forma alguma um credo da igualdade, propondo a igualdade entre os homens ali. Então, muito difícil, era uma ideologia hierárquica, né? Ferrenhamente hierárquica. Tá? Ideologia da lei do mais forte. Então é muito difícil, é impossível, na verdade, não faz sentido você dizer que isso significava ser de esquerda. Tá? E por fim, vamos olhar para os dias de hoje também. Além dos grupos com que o nazismo se identificava na época, vamos olhar para os dias de hoje. O que é o neonazismo hoje? Vai falar para um neonazista europeu que ele é de esquerda, sabe? Ouve o que a pessoa tem a dizer. Veja nos Estados Unidos. Felizmente o Brasil é um país que não tem tido muito neonazismo, né? Tem muito marginal. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, movimentos racistas e explicitamente neonazistas são mais fortes. Teve marchas neonazistas nos Estados Unidos recentemente, né? Vê com essas pessoas racistas americanos que usam, inclusive, suásticas muitas vezes. Quem você acha que eles apoiam? Você acha que é o Obama? Você acha que é o Partido Democrata? Óbvio que não. Estão do lado do Trump. Estão se sentindo muito mais empoderados desde que o Trump chegou. Trump é esquerda? Não é esquerda. Trump é direita. O nazismo é de direita, assim como o neonazismo também é de direita, e eles têm muita clareza. Os próprios neonazistas têm muita clareza em quem que eles preferem entre a esquerda e a direita da política. Tá? Basta perguntar para eles, então, se tiver alguma dúvida. Tá? Agora, enfim, portanto, dizer que nazismo é de esquerda não faz sentido nenhum. E eu acho interessante, portanto, dado que é uma coisa tão frágil essa posição do nazismo de esquerda, que mesmo o chanceler é um cara estudado, quando vai defender faz uma coisa tão fraca, que eu acho mais interessante a gente se perguntar por que isso surgiu. Isso surgiu porque é uma briga política. Aí sim, entender a intenção política por trás disso. E a intenção é a seguinte, é com uma direita bastante extremista, bastante radical que vem surgindo, um dos elementos importantes para radicalizar e fanatizar a população é fazer crer que tudo que há de mal está do outro lado. Ah, não, tudo que é de mal é da esquerda. Corrupção é de esquerda, censura, não, é só a esquerda faz. Genocídio, isso é coisa que só a esquerda faz. O nazismo, que todo mundo concorda que foi ruim, não. Isso não tem nada a ver com a gente. Isso permite que psicologicamente a pessoa, replicando muitas vezes os piores traços, alguns dos piores traços de movimentos totalitários, fanáticos de extrema direita, como foram o nazismo, se sinta que não tem nada a ver com eles e que ele está, portanto, é permitido a ele fazer o que ele quiser, porque ele jamais vai ser aquilo. O mal está do outro lado, né? Tudo que é de ruim está do outro lado. O nosso lado é incapaz de fazer o mal. Isso é muito preocupante e é o que está por trás disso, é o que está por trás dessa campanha política iniciada na internet, sem nenhuma tentativa de seriedade acadêmica e intelectual, tá? Uma tentativa de fanatizar os segmentos da população que estão aderindo a esse tipo de ideologia, esse tipo de extremismo político de direita. Tá? Fazer crer que não, nós da direita, a gente não tem mal nenhum, não tem risco nenhum, não tem perigo nenhum aqui responder. Porque tudo que foi de mal foi do outro lado. Tá? Nossos poucos casos de violência foi sempre defensivo, é claro, como a santa ditadura militar brasileira, era defendido contra uma revolução comunista, e esses grandes males aí que imputam a nós, não tem nada a ver. O nazismo é de esquerda, é um absurdo desses. Olha o que era o nazismo na sua época, olha a relação do nazismo com os socialistas da época, com a social-democracia da época, com a democracia. Esse é um pessoal de esquerda, ou radical ou moderado, era oposição total, né? Enfim, então acho bom a gente ficar atento, primeiro, ter consciência um pouco da realidade das coisas, não se deixar levar por qualquer discurso, e segundo ponto, e se indagar sempre, né, qual o motivo de um certo discurso ser levado adiante de forma tão insistente por certos atores políticos, né, como o nosso chanceler, como o lamentável deputado Eduardo Bolsonaro, uma pessoa inculta, burra, mas além de tudo com uma ambição política desenfreada aí, que quer o poder e que está sempre reproduzindo um discurso muito extremista, perigoso, enfim, fiquemos de olhos abertos aí
e não nos deixemos enganar com facilidade por um discurso feito para enganar e feito para fanatizar. Esquerda ou direita podem ser questionadas de várias maneiras. É saudável fazer isso. Questionar um pouco essas categorias que a gente usa. Acreditar num discurso fácil de propaganda de que nazismo é esquerda porque usou censura, porque foi totalitário, daí é se fazer de massa de manobra para uma ideologia que fácil pode replicar muitos desses péssimos exemplos do nazismo, do fascismo, do bolchevismo e de tantos outros totalitarismos que o século XX viu. Não vamos deixar isso se repetir.